Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Es una alegría poder estar aquí y compartir de la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 23. Yo voy a leer para ustedes y pido que acompañen con reverencia la lectura de la palabra del Señor. El texto dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprehensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por el texto que vamos a compartir en esta mañana. Y reconocemos, oh Dios, que dependemos del Señor, incluso para entender las Sagradas Escrituras. Abre nuestra mente y nuestra capacidad de entendimiento para que seamos edificados, seamos corrigidos, seamos alimentados, exortados por la Biblia Sagrada. Pedimos a Dios que nos bendiga y nos dé, oh Dios, la gracia de ser instruidos en esta mañana para la gloria de tu santo nombre. Amén. Hermanos, la iglesia de Colosas no enfrentaba un problema pequeño. En esa congregación começavam a circular enseñanzas em que aunque usavam linguagem religioso, empurravam a los creyentes a buscar algo mais que Cristo, mais regras, mais mediadores,
mais secretos, mais experiência, mais esforço humano para alcançar plenitude. Era uma mescla peligrosa de religiosidade, especulação e confiança em meios secundários. Esse transfundo señalava que o erro colossense intentava complementar a obra de Cristo com elementos humanos e com uma espiritualidade que prometia perfeição fora do Evangelho. O apóstolo Pablo responde a essas correntes levantando como um grande altar de adoração a la glória del Hijo, para que nada ni nadie compita com ele. Por isso, Colossenses 15, 1, de 15 a 23, não é um texto secundário em la carta. Não sirve como algo decorativo em la teologia do apóstolo Pablo, sino é uma proclamação majestuosa acerca da persona e da obra de Cristo. Pablo não começa esse texto com uma lista de proibições. Empieza com a persona de Cristo. Pablo não discute aqui primeiro ele errou Colossenses. Lo que hace Pablo é mostrar a verdade. E a verdade é que Jesus é a imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, el que sostiene o universo, a cabeça da igreja e o reconciliador de los pecadores. E nesse texto, Pablo nos aparta de toda a ideia de Cristo como uma figura incompleta ou um mediador insuficiente, porque em ele Deus se nos ha dado plenamente e fora de Cristo não há nada necessário para nossa salvação. Isso habla de maneira cercana a nós, não? Nós que, os que vivem em la região de Panamá Oeste, onde tantos vivem a semana entre cansancio, trayectos e responsabilidades. E a pergunta não é só o que creemos, sino que está sosteniendo realmente nossa vida. Esse passagem nos eleva a mirada, nos obriga a ver a Cristo por encima da criação, por encima de los poderes espirituais, por encima da igreja e por encima de nossa própria fragilidade. Cristo não é um acessório da fé cristiana, Cristo é seu centro, seu contenido, seu fim. Pablo quer mostrar a nós que todo o que existe foi hecho por Cristo, para Cristo e bajo el gobierno de Cristo. De modo que o creyente não tem razão alguma para buscar seguridade em outros poderes ou mediações. Podemos resumir o sermão com essas palavras: Cristo é suficiente para criar, suficiente para governar, suficiente para reconciliar e suficiente para sostener a seu povo. E vamos dividir esse texto em 3 pontos. O primeiro, a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Depois, a supremacia de Cristo sobre seu povo. E o terceiro ponto, a supremacia de Cristo em la reconciliação e la perseverancia de los creyentes. Passemos ao primeiro ponto. Cristo é supremo sobre toda a criação. Versículos 15 hasta o versículo 17. Não vou ler porque
estamos todos com calor, não? O primeiro grande movimento do texto nos chama ou nos leva ao universo inteiro. Por aí Pablo empieza. Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí no está diciendo que Cristo sea una criatura elevada. Está afirmando que Él es la revelación perfecta del Dios que no podemos ver por nuestros propios medios. Dios es invisible. Cristo lo hace conocido. En Él, en Cristo, el Dios transcendente se vuelve cercano, visible, comprensible. Y el punto aquí es que el Hijo de Dios no es una mera representación externa de Dios. Cristo es la manifestación perfecta, real de su plenitud. Y verlo a Él es encontrarse verdaderamente con Dios. En esa misma línea, Juan afirma que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el autor de la carta a los Hebreos enseña que el Hijo es aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Cristo no solo revela a Dios, también crea, también sostiene a todo lo que existe. Y luego viene la gran afirmación del texto. En Él fueron creadas todas las cosas. Y Pablo aquí acumula preposiciones para dejar claro que Cristo está dentro, no está dentro del grupo de lo criado, sino por encima de la creación. Y por eso que el apóstol Pablo dice, todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Ahí trae una distinción del creador de la creación. En esa forma, es una forma de decir que Cristo es el origen, el instrumento y la meta de todo lo que existe. No hay rincón del universo que no lleve la firma de Cristo. No hay poder visible o invisible que exista fuera de la autoridad. Isso inclui tronos, domínios, principados e potestades. E estas expressões apuntam tanto à la imensidade do cosmos como à la realidade de poderes espirituais que a igreja não deve temer, porque todos estão bajo a soberania de Cristo, bajo o governo de Cristo. Isso é crucial para os colossenses, porque os falsos maestros pareciam dar a estes poderes uma importância excessiva. E Pablo corta esse caminho de raiz. Se Cristo lo criou, essa é a lógica. Se Cristo los criou, não podem ser seus rivais. Se Cristo los sustenta, não podem reemplazá-lo. Se Cristo los gobierna, não pode salvar a nadie. E aqui está a razão pastoral do texto. A igreja não deve viver intimidada por lo invisível. Deve descansar em aquele que está por encima de todo lo invisível. Esses dias falava com uma senhora cristiana, e essa senhora me dizia que havia uma luta espiritual muito grande em seu hogar, em sua habitação. Ela é a única creyente, seus filhos não são. E esta senhora me dizia que havia começado a ver
pessoas que já haviam muerto. E me disse, pastor, que é isto? E eu lhe disse uma coisa, mira, talvez não seja essa a pergunta que tu deverias fazer, que é isso? Pero, quem está em controle de todas as coisas? É Cristo. O cristiano não tem que temer os poderes invisíveis. Não há que temer lo que sea que Satanás quiera hacer para perturbar a vida del cristiano. E Pablo sigue dizendo, Ele é antes de todas as coisas e em Ele todas as coisas subsistem. Não só criou o universo, lo sostiene e lo sostiene agora mesmo. Mientras estamos aqui, o Senhor sigue sosteniendo o universo. Cada respiração, cada órbita, cada latido, cada lei da natureza e cada ordem do mundo dependem de Cristo. E sabe o que isso significa? Significa que Cristo não só está ao começo do mundo, sino que mantém sua coesão e sentido em cada momento. Sem ele, todo caeria em desordem. O salmista, no Salmo 33, lo expressa com outra imagem poderosa. O salmista dijo, Salmo 33, 9, Ele dijo e foi hecho. Ele mandou e existiu. Hermanos, as Escrituras nos revelam de uma maneira muito clara que o mundo não é um acidente autônomo ou resultado de uma explotação. É uma criação sostenida por la vontade viva del Hijo de Deus. Aqui há um consolo para a gente, para a igreja, e também uma correção para nosso orgulho. O ser humano moderno pensa que controla muito, pero esse texto nos recuerda que o universo não gira ao redor de nossas decisões, de nossos logros, de nossos sistemas. O mundo gira ao redor de Cristo. Cristo é o centro. Se Ele é Senhor da criação, então nossa vida não pode construir-se sobre algo frágil, sobre nossos logros que podem tambalear-se, sobre nossas filosofias que também podem desaparecer. Se Cristo reina sobre a criação, então também reina sobre seu povo. E Pablo agora nos leva de la criação do universo a la igreja. E aqui vamos para o segundo ponto. Cristo é a cabeça de la igreja e o começo de la nueva criação, versículos 18 e 19. Pablo agora habla ou baja del cosmos a la igreja e diz: e ele é la cabeça del cuerpo que é la igreja. La mesma glória que llena o universo se manifesta de modo particular en el pueblo redimido, en la iglesia. Cristo não só governa lo criado, governa a sua igreja com autoridade amorosa e vida eficaz. Note que em Colossenses, Pablo põe o acento precisamente na supremacia de Cristo como cabeça, porque a igreja necessita recordar que sua vida não lhe pertence a si mesma, sino ao Senhor. Essa mesma verdade aparece com claridade em Efésios, onde Pablo disse que Deus sometió todas as coisas bajo sus pies e lo dio por cabeça sobre todas as coisas a la igreja. Efésios 1, 22 e 23.
La imagen del cuerpo no es una simple metáfora. Estudiamos hoy en la escuela dominical sobre la naturaleza de la iglesia y una de las metáforas utilizadas es la idea de cuerpo, de organismo vivo, de la interacción del pueblo con Dios y del pueblo los unos con los otros. Entonces Cristo es el cabeza. Y cuando utilizamos, o la Biblia utiliza esa metáfora de cuerpo, habla de unión, de dirección, de vida compartida, de dependencia real. La iglesia no recibe su identidad de programas del gobierno, ni de su cultura, ni de su prestigio. La recibe de su cabeza, y su cabeza es Cristo mismo. Por isso, toda a comunidade cristiana deve perguntar-se se realmente está obedecendo a sua cabeça ou se, na prática, está seguindo outras vozes. Hermanos, e isso habla a nós em nosso contexto, onde tantas pessoas buscam estabilidade, hogar e uma comunidade confiável. Cristo não só salva indivíduos aislados, forma um corpo, uma igreja, uma família espiritual que tem uma cabeça firme, estável. E Pablo añade, ele é o princípio, o primogênito de entre os muertos, para que em todo tenha a preeminência. Aqui o texto se mueve hacia a ressurreição de Cristo. Cristo não só inaugurou a criação, inaugurou também a nova criação. Ele é o primeiro em ressuscitar com glória imperecedera, como garantia de la ressurreição de los suyos. Não é simplesmente um mais entre os ressuscitados. É o primeiro em dignidade, em poder, em eficácia salvadora. E Pablo nos mostra que a ressurreição de Cristo é o grande início da vida nova, da esperança viva, do futuro glorioso de los creyentes, del pueblo de Deus. Não é simplesmente um mais. É o mais importante. Por isso, se algum está em Cristo, disse Pablo em la segunda carta aos Coríntios 5:17, todas, e aqui todas são hechas novas. Nova criatura és, as coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. La resurrección de Cristo no es un hecho secundario, es el comienzo de la humanidad renovada. La frase final es decisiva para que en todo tenga la preeminencia, no proeminencia en alguna cosa, no en lo doctrinal solamente, não em la liturgia solamente, não em la salvação solamente, em todo. Tener la preeminência em todo. E Pablo não admite uma fé em Cristo que ele dê o primeiro lugar em el cielo, pero que ele negue o governo em la tierra. Cristo quer la primacía total. Isso inclui nossa mente, nosso tempo, nosso matrimônio, nossas disciplinas espirituais, nossos afectos, nossas prioridades e nossa maneira de ser e ser igreja. Observe que essa verdade desmonta qualquer ideia de uma fé cristiana mesclada com outros mediadores, ou com uma religiosidade de ayandidos. Se Cristo é o cabeça, Senhor e primogênito de entre os muertos, então a igreja não necessita buscar atajos espirituais, tampouco figuras intermédias para acercar-se a Deus. A verdadeira
A verdadeira espiritualidade não é acumular capas sobre Cristo, é permanecer unidos a Ele por meio da fé. E aqui há uma nota importante. A Igreja de Cristo pode parecer débil ante o mundo, pero não está huérfana. Tiene cabeça, tiene um Senhor, pode parecer pequena, pero não está desprotegida. Pode parecer atacada, pero não está abandonada. Cristo vive, reina e dirige a su pueblo hoje, e lo hace ahora mismo. Cristo não só governa a criação e a igreja, também governa a cruz. Este é o terceiro ponto de esta predicação. Cristo é o único reconciliador e a esperança de la perseverancia. Versículos 20 a 23. Agora chegamos ao coração de la cruz. Pablo disse que agradou ao Padre que em Cristo habitara toda a plenitude e que por meio de ele reconciliara consigo mesmo todas as coisas, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Hermanos, esta é uma das cumbres do Novo Testamento. Não se trata só de que Cristo tenha algo de Deus, e nele habita toda a plenitude de Deus. E aqui Pablo exclui toda a ideia de suplementar a obra de Cristo, porque em ele Deus ha decidido comunicar-se plenamente. E não há necessidade de buscar outra fonte de graça ou perfeição fora de Cristo. E nesse sentido, o apóstolo ensina a mesma verdade que vamos a encontrar em Romanos, capítulo 5, versículo 1, quando Pablo disse: justificado, pois, por la fé, tenemos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. A paz com Deus nasce da obra de Cristo, não de nós mesmos. Não podemos fazer nada, estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a palavra plenitude aqui no texto é crucial. Pablo la usa para mostrar que todo o que o ser humano necessita para estar bem com Deus já está em Cristo, já lo encontramos em Cristo. Não falta nada, não há um segundo escalão de salvação, não há uma revelação mais alta, não há uma espiritualidade superior para uns poucos iniciados. Cristo é suficiente. Esta é a mensagem de Pablo nesses versos. E ao ler esse texto com atenção, veremos que Pablo usa essa ideia precisamente para desativar qualquer sistema que pretenda oferecer um acesso mais completo a Deus por meio de ángeles, ritos ou regras humanas. Luego viene la reconciliação. Cristo não só revela a Deus, restaura a relação rota entre Deus e o homem. E Cristo lo hace por la sangre de su cruz, ou por su sangre en la cruz. La paz con Dios no nació del optimismo humano, ni de la disciplina moral, ni de una elevación interior. Nació del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aqui está a graça de Deus em sua forma mais hermosa, donde a justiça e o amor estão de la mano. Deus mesmo provê o mediador, o sacrifício e a paz. E aqui me recuerdo de um missionário que atuou em Papua Nova Guiné.
y trabajando entre el pueblo, buscaba una manera de hablar del perdón de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el tiempo pasaba y no lograba la palabra exacta para esto, pero hubo una ceremonia entre dos pueblos enemigos y la manera de solucionar el problema era que el líder de un pueblo entregara a su propio hijo para vivir en el otro pueblo. Y entonces el misionario entendió que podría utilizar esto como una analogía a lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros somos descritos en las Escrituras y en ese texto como enemigos de Dios, pero Dios da a su propio Hijo para restaurar esta relación rota por el pecado. El propósito de esa reconciliación es precioso. Presentarnos santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. La salvación no termina en el perdón, termina en una presentación gloriosa delante de Dios. Pero Pablo añade una condición pastoral. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Aqui não há lugar para manipular o texto. Pablo não está ensinando salvação por obras, tampouco. Pablo está mostrando que a perseverança é a evidência de uma fé salvadora. Observe que essa advertência pertence à linguagem pastoral normal de Pablo em suas cartas. El creyente persevera porque Deus lo sostiene. E essa perseverança demonstra que sua fé realmente está arraigada em Cristo. Isso nos leva, hermanos, a uma aplicação muito direta. Se Cristo é suficiente, então não necessitamos correr detrás de substitutos. Se Cristo nos reconciliou por sua cruz, então não necessitamos añadir méritos humanos para completar o que Ele já hizo. Se Cristo nos presentará santos delante de Deus, então podemos viver com esperança, humildade e firmeza. A fé cristiana não é salto en el vacío. É permanecer sobre fundamento que é imovível, inamovível, que não se mueve. Dito isto, eu quero concluir. Esse texto de Colossenses nos chama a volver a Cristo com todo o coração. Nos mostra que Ele está por encima da criação, dentro da história, al frente da igreja e no centro da reconciliação. Não há nada que Cristo não toque com seu senhorio. Não há nada que Cristo não sostenga com seu poder. Não há nada que Cristo não pueda restaurar por meio da cruz. Essa palavra é para a igreja cansada, para o creyente que está tentando buscar plenitude em outros lugares, pero também é uma palavra para a família que necessita ordem, para o jovem confundido por tantas vozes, para o pastor que quer servir sem perder o centro, o controle, e para todo o coração que necessita de paz com Deus. Cristo não só é suficiente para empezar a vida cristiana, é suficiente para sostenerla hasta el final. Por isso, hermanos, a resposta correta não é admirá-lo de lejos, desde lejos. A resposta correta a um mensagem como este é rendir-se a Ele. É adorá-lo como Criador.
Es confiar en Él como Señor y Salvador, como cabeza de su pueblo. Es descansar en Él como nuestro reconciliador. Persevere en Él como un Señor. Ordene su vida alrededor de Él. Y cuando la culpa lo acuse, vaya a la cruz. Cuando el mundo lo distraiga, vuelva a su primacía. Y cuando el miedo lo sacuda, recuerde, mis hermanos, que todas las cosas subsisten en Él. Y cuando Cristo, el Señor de la iglesia, regresar, estaremos con Él por toda la eternidad. Pero hay una palabra para la iglesia. Cuando la iglesia parezca débil, recuerde que tiene un cabeza. E assim, com simplicidade e firmeza, vivamos cada dia bajo essa grande verdade. Cristo é todo o que necessitamos, porque em Ele, Deus nos ha dado todo o que salva, todo o que sustene, todo o que conduz a la glória. E isso nos basta, mis hermanos. Vamos orar. Padre, te damos graças por essa verdade profunda